O programa a seguir é uma produção da TV Moca. Programa Moca Show, apresentado por Marcele Costa. Oferecimento São Cristóvão Saúde, sua vida em movimento. Olá, bem-vindos ao programa Moca Show. Muito obrigada pela sua audiência toda terça-feira e quinta-feira aqui comigo. Hoje nós vamos conversar com o diretor administrativo e financeiro do Colégio São Judas Tadeu, o Ivan Trigueirinho. Vamos falar desse colégio tradicional aqui da Moca, né? Mas como o programa vai para São Paulo todo, o Colégio São Judas, eu acho que ele passa, né? Ele não tem mais essa barreira de Moca. Ele é um colégio tradicional da cidade de São Paulo, não é mesmo, verdade, Ivan? É verdade. Obrigada pela presença. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Uma empresa que é muito importante para o bairro, para a nossa comunidade, e que eu vejo a importância do trabalho de vocês quando me aproximei mais de vocês nesse último ano. Então, parabéns aí pelo estúdio, por toda a estrutura de vocês, muito bacana e Obrigada. muito grato pelo convite. Obrigada. Vamos começar falando um pouquinho da história do Colégio São Judas? Então, são 75 anos de história, não é isso? 75 anos de história, mas linda história de amor para a educação, que começou com os fundadores, que eu trouxe o livro para você aí. Aqui. Educação, Nossa Paixão, Nossa Razão. Professor Alberto Mesquita de Camargo e Alzira Altenfeder Silva. Eu até me arrepio de falar deles, ó, pra você ver como Maravilhosos, né? Um verdadeiro empreendedor que enxergou na Zona Leste uma oportunidade e uma necessidade de ter uma escola de qualidade na Zona Leste. E nesse livro conta a história dele, de como começou, que ele veio de São Carlos, como conheceu a Dona Alzira. E juntos, com muita dificuldade, começaram um cursinho de admissão em 1947. Ali na E Rua era uma Vanden... portinha mesmo, né? Era uma casinha bem simples, não é isso? Na Rua Vandenkolk, ali onde depois foi como que fala? Desapropriada para passar a Radial Leste. Então, quer dizer, essa casa Olha já isso, nem gente. existe mais hoje. Então, e dali eles fizeram uma linda história, uma história de... Olha, eu convivi há alguns poucos anos com o professor Alberto, ele faleceu, se não me engano, em 95, mas com a Dona Alzira, que faleceu há 2 anos, com 104, eu convivi quase que diariamente. E ela ia na escola, né? Até 100 e poucos anos ela ainda Gente, ia. olha isso. Férias, por exemplo, ela fazia questão de ir na escola, falava, vai estar fechado, férias coletivas. Ela não acreditava, o motorista às vezes tinha que levar ela até a porta para ver que estava fechado. Olha isso. Então, assim, fiquei sabendo de história por pessoas da Moca, ex-alunos. Uma história muito curiosa é que o colégio começou lá, depois veio para a Rua Clark, na década acho que de 50, mais Ainda ou era menos. Dente de Leite, era isso que chamavam? Não. Dente de Leite começou em 1971 com a professora... mais pra frente. Foi depois, bem depois, com a Teresa Cortelli Silva Mesquita, que é a minha tia. Eu não sou da família Mesquita, eu sou parente de um dos filhos dos fundadores, né? Não de sangue, mas por comunhão. E a minha tia Teresa, também muito querida, que ela teve a visão de começar a escolinha Dente de Leite em 1971. Então, só a nossa educação infantil, ela tem mais de 50 anos. Olha isso. E aí a curiosidade é assim, que depois a universidade também começou em 71. A universidade em 71, na Rua Javari, perto ali da pizzaria do Ângelo. Onde Começou hoje, ali a Universidade de São Judas Tadeu. Em 1970. Não, começou dentro do colégio. Tá. O colégio a gente tem uma praça, um departamento, que chama assim, a gente brinca que é Praça da Alegria. Por que Praça da Alegria? Porque no colégio, eu sou de lá de muitos anos. Tinha o guarda-belo, que era o guarda que dava a volta no carro, então tem muita história. E aí, na Praça da Alegria, eram as 4 salas maiores da escola. E ali, em 1971, começou a faculdade, os cursos de, se não me engano, Economia e Contábeis. Olha isso. E depois, logo, rapidamente, eles alugaram um prédio na Rua Javari, professor Alberto, com os seus 4 filhos na gestão, né? E começaram a faculdade São Judas Tadeu. Sim. E começou a crescer. E aí conta um amigo meu, uma vez eu estava na aula na Rua Javari e entra o professor Mesquita com uma maquete desse tamanho, com 5 prédios, com blocos e não sei o quê. E ele falou, daqui a alguns anos vocês vão estudar aqui. Olha isso. Disse que ele saiu da sala, o pessoal falou, esse cara tá louco. Ih, não tá bem. E aí ele começou a, se eu não me Olha engano, isso. aí o prédio hoje, onde a principal sede da Universidade de São Judas começou em 85 e aí acho que em 87, 88 se tornou a Universidade de São Judas Tadeu.
E então, assim, se a gente for imaginar a história dele com empreendedorismo, quando nem se falava em empreendedorismo, é uma história de coragem, mas Não acima de tenha tudo dúvida. isso que eu falo para você, de paixão e amor à educação. Porque não era quem conhece sabe de como ele era humilde, dos bens que ele tinha, que estava praticamente tudo que recursos que ele tinha, ele colocava na instituição de ensino. Colocava na instituição. E assumindo riscos, né? E assumindo muitos riscos, porque não era fácil começar esses negócios em décadas atrás, né? Então eu tenho muito respeito por ele, pela professora Alzira e por toda a família. Então me alonguei bastante, mas essa é um pouco Não, um mas pouco é da história. perfeito, é muito bacana essa história, gente. E tem que falar deles, né? Não tem como falar do Colégio São Judas Tadeu sem falar do casal, não tem como. Sem dúvida. E falando mais sobre o colégio, hoje, o que você acha que é o diferencial do Colégio São Judas Tadeu? Em relação, vamos começar assim, em relação a tempos atrás, vai, que a gente está falando do passado. É engraçado, e de hoje, né? Porque É. acho que tudo muda, né? As coisas mudam, né? Totalmente. Eu vejo especialistas em educação mostrarem uma foto de uma sala de aula. Essa sala de aula é de 1900 e pouco, comparando com uma sala de aula de hoje. E dizendo que é mais ou menos, que nada mudou, eles falam isso. Eu vou muito em eventos de educação. Apesar de ser administrativo financeiro, não tem como você não se meter na área pedagógica, porque para você entender do produto, Dentro, né? Você das tem a necessidades de vivência, investimento, você não consegue fazer nada se você não entender as Não necessidades tenha da área dúvida. pedagógica. Porque o meu papel eu sou administrativo financeiro, tem que ter um equilíbrio entre o investimento e a necessidade, Claro, né? não tenha dúvida. E aí eu vejo essas pessoas falarem assim, uma foto de 1900 e uma foto de 2000 e dizer que nada mudou numa sala de aula, que a educação é a mesma. Isso é a mesma coisa do que você dizer que o futebol de Charles Miller, que era feito num campo com retângulo, é igual ao futebol de hoje. O quanto evoluiu os profissionais, o quanto evoluiu os equipamentos, o quanto evoluiu as táticas, as técnicas, tudo isso. Então eu que estou na escola, eu vejo que a escola mudou. Escola, hoje, você desenvolve uma série, além das habilidades técnicas, os hard skills, você desenvolve os soft skills, que são as habilidades, as competências socioemocionais. Claro. Liderança, nossa, são tantas coisas que a gente trabalha dentro dessas atividades. Nós temos lá um estúdio de criação de vídeos para os alunos apresentarem trabalhos assim. Por que ele precisa apresentar um trabalho em sala de aula e não pode apresentar, por exemplo, no YouTube, por exemplo? Né? Claro, Então, já vai assim, começando a treinar. E essa, né, é o futuro, né? Essa geração é toda ligada no YouTube. Então, assim, A gente vai para o intervalo. Calma, a gente já vai falar sobre esse projeto, sobre vários outros projetos aí inovadores aí do Colégio São Judas Tadeu. Depois do intervalo, não sai daí não. O vento sempre sopra a favor da saúde, porque é o sopro da vida que nos coloca em movimento. Nós somos um grupo, somos um hospital e uma maternidade, somos 8 centros ambulatoriais próprios, somos o CAIS, uma unidade exclusiva para reabilitação, prevenção e promoção à saúde. Somos o CLAVE, o IEP Dona Cica, o SEGAV e o Centro Cardiológico. Nós somos a tecnologia avançada, o cuidado com atenção e carinho, onde você estiver. Localizado no bairro da Moca desde 1947, o Colégio São Judas Tadeu é uma escola particular de 75 anos de tradição na educação, que vai desde o infantil até o ensino médio. A instituição possui um time de educadores experientes e atualizados, com material didático próprio, proposta pedagógica moderna, com inovação tecnológica e infraestrutura. Em seu diferencial, o colégio possui parceria com Google Enterprise for Education. Tem os laboratórios LabMaker e multidisciplinar, estúdio de vídeo e ainda conta com diversos projetos como o Profissões e o Atualidades. Colégio São Judas Tadeu, uma escola cheia de vida. Colégio São Judas Tadeu. Aquacademia. Aquacademia. O Santo
Salone está localizada na Avenida Paz de Barros, no bairro da Moca. Com uma estrutura de 2 andares, oferece sempre os melhores serviços de beleza, com os principais produtos do mercado mundial e um time de renomados profissionais dispostos a melhorar a autoestima de seus clientes. Além dos cuidados básicos de beleza, você encontra o dia da noiva e um relaxante spa day. Estar no Santo Salone é muito mais do que manter uma rotina de cuidados com você mesmo. É uma experiência. Olhares, abraços e principalmente sorrisos. O mundo está conectado e a New Dental Care tem feito parte disso com tecnologia, inovação e muito respeito. Linha Cosmetic. O equilíbrio perfeito entre a capacidade de limpeza e a preservação do esmalte dental. Linha Soft Tissue, fórmula exclusiva e com alto poder antisséptico que assegura a saúde bucal. Linha Implants, flúor e abrasividade ideal que garantem a limpeza, saúde e longevidade de implantes dentários. Linha Professional, auxilia na prevenção e combate às doenças bucais, com alto poder regenerador tecidual. Se um sorriso muda tudo, a New Dental Care vem revolucionando o mercado brasileiro com produtos de altíssima qualidade, comercializados em pontos de venda e em consultórios dentários de todo o Brasil. Faça parte dessa revolução. Sorria com a New Dental Care. Retornamos com o programa Moca Show e hoje nós estamos falando com o Ivan Trigueirinho, do Colégio São Judas Tadeu, o colégio tradicional aqui da cidade de São Paulo e do bairro da Moca, né? É verdade. Da Moca para a cidade de São Paulo, como o nosso programa. Fazemos aqui nos estúdios da TV Moca, mas vai para São Paulo inteiro, né? E vamos continuar falando, estava falando da diferença da sala de aula de antigamente e de hoje, com as novas tecnologias, não é mesmo? Porque vale ressaltar, o colégio tem 75 anos, mas vem evoluindo junto, não é mesmo? Não é possível. Não tem nem como, né? Ano a ano a escola fica diferente. Veja, na época, quando eu estudava, a gente estudava por questionário. Hoje os alunos apresentam trabalhos na forma do projeto integrador, que você vê engajamento, eles fazem um trabalho fora do horário. Hoje você tem projetos de metodologia Maker, com um laboratório Maker sensacional. O laboratório, se você entrar no Instagram do colégio agora, CSJT1947, você vai ver quantas atividades, as aulas de química têm sido feitas no laboratório, com balas Jujuba. Então são tantas práticas, o ensino muda, o mundo é dinâmico, não é possível que a gente iria ficar ainda como era no passado. Não tem como, né, gente? Teve uma época que escola tradicional era sinônimo de arcaica, mas isso só fala quem não vai visitar uma escola. Também. Porque se você vai visitar uma escola, conhecer os profissionais, conversar comigo, conversar com diretores pedagógicos, vocês vão ver como a escola é moderna e está muito adequada. A gente costuma dizer o seguinte, adaptada plenamente aos desafios da educação do século XXI, porque mudou tudo. Antigamente você se preparava para entrar só para uma prova vestibular, hoje você se prepara para a vida. E como você vai tornar aquele aluno após a faculdade. Então isso é o principal papel, acho que, de uma boa instituição de ensino. E que o Colégio São Judas faz isso, né? Plenamente. E vamos falar falando mais de projetos. Esse ano tem algumas novidades, né? Tem um novo projeto de redação, tem esse projeto integrador que já tem, né? Que você já até falou. Já faz uns 4 anos, nosso coordenador, que era coordenador acho que do curso da São Judas, que acho que você estudou lá uma época, ele trouxe o projeto integrador, que era o modelo de ensino superior, e trouxe para os alunos, e ele conseguiu fazer dentro daquilo um trabalho com os seus professores e orientadores. E eu vejo trabalhos sensacionais, maquetes, usando metodologia Maker, cortando torres de alta tensão. Gente. Então tem muita coisa. O projeto integrador é um dos diferenciais. Projeto de redação, a gente junta duas coisas. Primeiro, que eu acho importante, pegar o gancho, porque hoje... área, né? Não, mas além de ser da área, hoje em dia nós vemos que os alunos ficaram meio defasados nessa área. Não sei se por causa da tecnologia. De repente, a tecnologia ela ajuda, mas eles acham, não conseguem fazer uma redação. Eu acho que não. Eu acho que é um pouco a gente mistura um pouco o que eles escrevem nas redes sociais, porque vai ver a redação. Vai ver a redação. Como trazer isso para uma redação realmente, para um colégio? É olhar as redações deles, as notas que eles tiram nos Enems. A banca que a gente contrata de profissionais para que corrijam as redações no modelo do Enem, no modelo da FUVEST.
e você ter esses alunos, inclusive alunos monitores, que fazem essa interligação entre o professor, entre a plataforma de correção e que dá essas aulas. Então essa novidade para o ensino médio, tem até um vídeo no YouTube do colégio que eu mostro bastante um pouco sobre isso. Então, gamificação com Minecraft Education. Isso é bem legal, gente. Né? Metodologia Maker. Então, tanta coisa que são implantadas, mas só visitando mesmo a escola que vocês vão conhecer tudo aquilo que a gente tem para oferecer, que está muito adequada aos tempos de hoje. E vamos falar um pouquinho sobre o novo ensino médio. Que todo mundo pergunta, mas o que seria esse novo ensino médio? Eu sou da época que tinha assim, eu sou da época não, antigamente era o científico, o magistério Isso. e o, não lembro qual era o outro. Tinha magistério para quem ia ser professor, né? Não, de isso primeiro... depois. Isso depois, a gente tinha, era o ensino, não era ensino médio, Era humanas, gente. exatas e biológicas. Isso daí Aí é você- que a gente, ó, como é que a gente tá, hein, pessoal? Aí você tinha os cursos técnicos, que preparava para a vida técnica, mas não preparava para vestibulares, porque você tinha menos disciplinas de português e matemática para você ter as disciplinas técnicas. Com certeza, no Então, técnico era complicado. Ele era bom para a vida profissional, mas ele Mas não preparava não para preparava. vestibular. E acho que talvez por essa necessidade depois, e também com outra série Nossa, de que é não verdade dá para a isso. gente entrar aqui agora, virou o ensino médio tradicional, só tinha as matérias puras. Eram praticamente 3 matérias, português, matemática, química, física, biologia, É isso inglês, aí. português. E aí hoje o ensino médio, o novo ensino médio que a gente já implantou desde 2020, nós já formamos uma primeira turma disso, diferente da obrigação que ainda vamos formar em 2023. Sim. Então o que você separa? Você tem no currículo você tem eu não sou da área pedagógica, mas eu posso falar um pouco. Por cima, o pessoal entender. Você tinha 800 horas mais ou menos por ano de núcleo comum, que são aquelas matérias clássicas, Sim. que português e matemática é obrigatório nos 3 Não anos. tem como. E aí você tem nessa parte diversificada que chamam-se itinerários formativos. Você forma currículos, itinerários formativos com várias disciplinas. Por exemplo, geometria de sólidos. É uma matéria com esse nome. Que tem o quê? Tem um pouco de física, tem um pouco de química, tem um pouco... São várias matérias que vão juntando. Entendi. Sei lá, nós vamos falar de meio ambiente. Então você pega alguns conteúdos e você faz aquilo contextualizado com a realidade, com as necessidades. E o futuro do ensino médio, que aí é a vontade do governo, que ainda está difícil de um pouco de aplicar, é que o aluno consiga montar o seu currículo. Eu quero fazer jornalismo, eu quero ter só matérias ligadas a mídias sociais, a português, a isso, aquilo. Então, isso ainda é acho que um próximo passo. Mas nós já temos o currículo implantado desde 2020. Inclusive, hoje recebi um depoimento favorável de uma aluna falando que isso tem ajudado ela já na faculdade. Olha isso, gente. Isso é gratificante, não é mesmo? É, total. Total. E fala pra gente, e você que está lá, você estudou lá, né? Eu queria que você contasse um pouquinho a sua trajetória para o pessoal entender. Que você não está lá só no Eu estou lá há cargo, 50 não é mesmo? anos, ó, tem essa careca aqui, já sou, parece mais, mas eu tenho 52 anos, eu comecei em 1972, 73, na educação infantil. E na portinha do colégio eu entrei em 77, como aluno na primeira série, que hoje é segundo ano. Antigamente, É que mudou, gente, Antigamente era a primeira série do primário, hoje é segundo ano do ensino fundamental, porque o ensino fundamental, que era primário e ginásio, passou a ser de 9 anos. Exatamente, Né? deu uma... E aí eu Entendida. fiz aquilo, depois eu fiz o primeiro ano de exatas, não gostei, fui fazer depois humanas no segundo ano, me formei em processamento de dados. Então, tem toda uma história. E justamente no terceiro ano do ensino médio, saí de um emprego que eu tinha no Itaú e comecei a trabalhar já em paralelo ao meu terceiro ano do ensino médio. Estou lá como funcionário desde 87. E tem alguma história, assim, que você pode contar pro pessoal de casa, assim, interessante do colégio? Que eu acho que são várias, né? Mas uma que marcou, assim. Não sei te dizer, mas acho que basicamente a gente tem muito orgulho. Por Pode exemplo, ser até nessa época de estudo, não nem profissional. Eu acho que assim, é uma coisa engraçada. Tem um casal que uma vez a gente estava numa festa de confraternização do final do ano, tipo meia-noite, chega um noivo e uma noiva lá. A gente se conheceu aqui, nós casamos, estamos tirando foto, passamos aqui, vimos que tem gente que queremos tirar uma foto. E foi esse casal até hoje, acho que... Olha isso! Tem pessoas do colégio que tinham contato com ele. E foi maravilhoso, porque eles se surpreenderam de a gente estar aberto e a gente também com noivos que se formaram na escola. E assim tem muitos casos de alunos que se conheceram, que são amigos maravilhosos e que são pessoas... tem de tudo. Então, é você encontrar gente em outra cidade, em outro estado, e falar, eu estudei lá no Colégio São Judas. Muito bacana. Então, eu não lembro hoje de um caso mais específico do que esse que me foi... Mas esse foi maravilhoso. É. A gente vai para mais um intervalo. Gente, não sai daí não, a gente vai continuar falando ainda mais coisas ainda sobre o Colégio São Judas Tadeu. O vento sempre sopra a favor da saúde. Porque
porque é o sopro da vida que nos coloca em movimento. Nós somos um grupo, somos um hospital e uma maternidade. Somos 8 centros ambulatoriais próprios. Somos o CAIS, uma unidade exclusiva para reabilitação, prevenção e promoção à saúde. Somos o CLAVE, o IEP Dona Sica, o CEGAV e o Centro Cardiológico. Nós somos a tecnologia avançada, o cuidado com atenção e carinho, onde você estiver. Localizado no bairro da Moca desde 1947, o Colégio São Judas Tadeu é uma escola particular de 75 anos de tradição na educação, que vai desde o infantil até o ensino médio. A instituição possui um time de educadores experientes e atualizados, com material didático próprio, proposta pedagógica moderna, com inovação tecnológica e infraestrutura. Em seu diferencial, o colégio possui parceria com Google Enterprise for Education. Tem os laboratórios LabMaker e multidisciplinar, estúdio de vídeo e ainda conta com diversos projetos como o Profissões e o Atualidades. Colégio São Judas Tadeu, uma escola cheia de vida. Colégio São Judas Tadeu. Aquacademia. Aquacademia. O Santo Salone está localizada na Avenida Paz de Barros, no bairro da Moca. Com uma estrutura de 2 andares, oferece sempre os melhores serviços de beleza, com os principais produtos do mercado mundial e um time de renomados profissionais dispostos a melhorar a autoestima de seus clientes. Além dos cuidados básicos de beleza, você encontra o dia da noiva e um relaxante spa day. Estar no Santo Salone é muito mais do que manter uma rotina de cuidados com você mesmo. É uma experiência. Olhares, abraços e principalmente sorrisos. O mundo está conectado e a New Dental Care tem feito parte disso com tecnologia, inovação e muito respeito. Linha Cosmetic. O equilíbrio perfeito entre a capacidade de limpeza e a preservação do esmalte dental. Linha Soft Tissue, fórmula exclusiva e com alto poder antisséptico que assegura a saúde bucal. Linha Implants, flúor e abrasividade ideal que garantem a limpeza, saúde e longevidade de implantes dentários. Linha Professional, auxilia na prevenção e combate às doenças bucais, com alto poder regenerador tecidual. Se um sorriso muda tudo, a New Dental Care vem revolucionando o mercado brasileiro com produtos de altíssima qualidade, comercializados em pontos de venda e em consultórios dentários de todo o Brasil. Faça parte dessa revolução. Sorria com a New Dental Care. Retornamos com o programa Moca Show e hoje nós estamos com esse bate-papo sobre o tradicional Colégio São Judas Tadeu, tradicional, mas com modernidade, né? Se adaptou aí às novas gerações. E o que é legal falar também, que os pais estudaram, os filhos estão estudando, não é mesmo? Isso é muito legal, gente. Hoje uma mãe comentou lá no comentário que eu falei que eu vim aqui, e eu vou na verdade mais tarde num podcast também, e eu falei, eu vou vir aqui, o que vocês têm para contar de história? E uma pessoa falou, meu filho está indo para a 4ª geração, meu neto está na 4ª geração. Eu falei, que venha a 5ª, né? Então isso é muito bacana também. Não tenha dúvida. Por quê? Porque tem qualidade. Vamos falar um pouquinho que acho que o pessoal fala. A gente está falando de um colégio muito tradicional, 75 anos, o pessoal às vezes fica com um pouquinho de receio de preço, né? Do valor. O que você pode falar para o pessoal de casa? Hoje em dia tem escola para todos os bolsos, escola para todos os gostos, né? Acho que a segmentação existe para uma série de coisas, né? Segmentação vale para muita coisa, mas acho que para a educação não vale. Acho que para a educação você tem que ter todas as classes sociais, todas as raças, todas as religiões. Você tem que ser um reflexo da sociedade. E eu tenho certeza que com isso a gente consegue ter uma mensalidade que é bem viável para que a gente consiga propiciar esse tipo de coisa.
Porque é o reflexo da comunidade, não adianta você ser segmentado para algumas coisas, né, de uma classe social ou de um nível católico. Então não é preço que vai ser o problema de estudar. Tem escolas mais baratas? Tem algumas escolas hoje que estão focando muito no foco do preço. Mas para mim, particularmente, não dá para fazer educação só com preço. Concordo. Você tem que ter um equilíbrio. E acho que esse equilíbrio a gente conseguiu fazer ele perfeito. Por isso eu falo de boca cheia para muitos pais de alunos. Eu falei, não tem escola com melhor custo-benefício do que aqui. É óbvio que se a nossa mensalidade fosse R$500 mais caro, R$1.000, talvez eu pudesse propiciar mais coisas. Mas a gente tem tudo aquilo que a gente tem vontade de oferecer. Perfeito. E se alguém tiver que saber um pouco mais também, os meus contatos no colégio, eu sou muito acessível. Só procurar, pessoal. Atendo todo mundo, é um prazer falar sobre educação. Não tenha dúvida. E, gente, vamos falar também, eu queria te perguntar, que acho que é muita dúvida do pessoal de casa, qual a idade? A partir de qual idade é obrigatório? Na pandemia isso aí foi muito recorrente, porque... Teve pai que tirou do colégio, falou, não preciso estudar. Nós perdemos muitos alunos na educação infantil. E o ensino passou a ser obrigatório a partir dos 4 anos de idade. Então, se você não tem condição numa escola particular, tem escola da prefeitura, tem uma série de coisas, mas você é obrigado a colocar o seu filho, a sua filha, quando completar 4 anos de idade na educação infantil. Que depois, lá quando ele vai completar 7 anos, ele entra no ensino fundamental, né? 6 para 7, depois 14 para 15 no ensino médio, então, né? E isso faz falta, né? E é legal a gente frisar, gente, quando você não coloca seu filho com 4 anos, faz falta. Tem gente que acha que escola é só para brincar. Vou colocar numa boa escola só para ele brincar. Minha esposa é neuropsicóloga, eu sei da importância do brincar para as crianças. E não é só brincadeira. Vão visitar a escola, vão ver as atividades. Visitem não só o São Judas, visitem qualquer outra escola e vocês vão verificar o trabalho, quanto é importante. Filhos únicos começam a se relacionar com outras crianças, começam a saber aprender a dividir. Não tem tanta coisa importante. Meus filhos todos entraram com 2 anos na escola, tenho 2 filhos. Os meus também. Meus entraram com 1 ano e pouquinho, 1 ano e 7 meses já estavam na escola. O meu com 2 anos e eu acho que foi uma idade muito boa também. Perfeito. E outra coisa, o pessoal pergunta também, o Colégio São Judas Tadeu tem ensino técnico? Ainda Tínhamos, era o nosso DNA, nós éramos tradicionalíssimos no ensino técnico, mas nós percebemos o seguinte, o ensino técnico, ele forma um técnico para trabalhar no mercado de trabalho. Não é um técnico, porque a quantidade de pessoas que faziam curso técnico, curso A, e depois iam fazer faculdade em outro curso, era uma quantidade muito grande. Eu mesmo fiz técnico de processamento de dados e fiz faculdade de economia. Então, assim, e as decisões hoje são muito mais tardias. Então, no nosso público, que é um público de classe média, classe B1, B2, esse público ele não tem mais a pretensão de fazer um curso técnico, porque ele tem pretensão de ter uma boa carreira, seguir os seus sonhos, seja ser diretor em uma multinacional, seja conhecer o mundo. Exato. O que é sinônimo de sucesso para um pode não ser para outro. Então é isso que uma escola tem que propiciar, mostrar todas as oportunidades que tem. E o ensino técnico não casava com isso. Principalmente quando ele começou a não permitir que os currículos se conversassem muito. Quando o governo fez uma regra que falou o seguinte, você tem que dar um ensino comum e o técnico é no segundo turno. Aí você... não teria nem um técnico bom, nem um ensino médio bom. Aí nós abrimos mão disso, até porque não passou a ter mais procura por alunos na faixa aí de 14 para 15 anos. Entende? Então a gente não oferece já há alguns anos e entendo que não é mais uma necessidade, porque como eu disse, as decisões são todas mais tardias. Eu com 15 anos já trabalhava, com 16 ou 17 eu já estava na escola. Né? Hoje as pessoas começam a trabalhar no estágio de faculdade. Exato. A maioria é assim hoje em dia, é verdade isso. Tudo muda, né, gente? É verdade. Mas o que importa é que o ensino de qualidade do Colégio São Judas Tadeu, eu ia falar da universidade, também era muito boa. Eu estudei na universidade também. Verdade. Meus filhos estudam no Colégio São Judas. Então, a qualidade de ensino do Colégio São Judas Tadeu é excelente. Isso é que importa. É verdade. É o custo-benefício, é o que ele falou, gente. Né? A gente luta muito para ter aquilo que a gente acredita que é o melhor. Né? Mas uma série de outras decisões não dariam mais rentabilidade na escola e a gente abre mão dessas questões porque a gente é no modelo que a gente acredita. Estamos lá há 75 anos fazendo aquilo que a gente acredita que é o mais adequado para os tempos de hoje. Infelizmente a gente não tem mais tempo, Ivan, mas eu queria quero falar... voltar, hein? Não tem, a gente vai vir falar que o Ivan tem um canal no YouTube também, né? Que é bacana também, importante aí para você, para a moçada aí, né? Muitos alunos da escola, inclusive minha filha que hoje está no 5º ano de medicina, aluna da escola nossa lá e tal,
eles têm vontade de fazer medicina e não têm condições de pagar. Então, ajuda esses estudantes há mais de 4 anos a conseguirem financiamentos estudantis, formas de pagar, falo sobre direito educacional. Então, youtube.com/volte aos estudos. E ele vai vir para falar desse assunto aqui também. Obrigada pelos presentes. A Iva trouxe caneca aqui do Colégio São Judas Tadeu. É uma comemorativa ao nosso aniversário. De 75 anos. Trouxe também, calendário, gente, mais o livro aqui que vou ler com todo carinho, né, para conhecer um pouco mais aí da história do Colégio São Judas Tadeu. E, vamos lá, tem matrículas abertas ainda? O pessoal que quiser ir lá praticamente conhecer? São transferidos, né? Mas a gente recebe mas sim. Consegue fazer essa principalmente transferência? Porque a educação infantil tem uma característica de receber alunos o ano inteiro. A gente tem vaga em quase todas as séries hoje da educação infantil, que é normal, em agosto, em junho. Faz a transferência. Procura a gente, para boa parte dos cursos nós ainda temos condição de receber alunos transferidos ou novos alunos no caso da educação infantil. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Marcele, muito feliz de estar aqui, de poder dividir com toda a comunidade todas as dúvidas. E se qualquer pessoa tiver algum tipo de dúvida, quiser mandar para você, para mim, eu estou à disposição. Pode entrar lá em contato. Vá lá conhecer o colégio, não é mesmo? Acho que é o que eu peço pro pessoal. Vá conhecer o Colégio São Judas Tadeu. Obrigado. Gente, tchau. Beijo, até o próximo programa. Valeu. Você assistiu o programa Moca Show, um oferecimento São Cristóvão Saúde, sua vida em movimento.